Filhos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 44, a quarta temporada dos Filhos de Francisco, podcast que tem Deus por Pai e Francisco por Paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank. No Twitter, Feed Francisco Podcast. Bem mineiro, né? Feed Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas, educador há 33 anos, moro hoje na cidade de Nova Odessa, na região metropolitana de Campinas, São Paulo. Quem vai comigo hoje é o meu companheiro, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a capital do Pão Borboleta Suave, Carangola. Ele é psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje tem Juiz de Fora nesse programa aqui também. E na retaguarda, Luiz Felipe Barbedo, sempre nos apoiando, nos dando, compartilhando ideias para que a gente faça este podcast. Esta semana nós vamos falar, não podia ser diferente, sobre a Semana Santa. A Semana Santa, para os católicos, começou no Domingo de Ramos e vai até o sábado de Aleluia, o sábado que celebra a Vigília Pascal, e aí começa então o tempo da Páscoa, são 8 dias, primeiro 8 dias, a oitava da Páscoa, é um dia só de celebração da Páscoa, que vai até o Domingo da Misericórdia, e depois por 50 dias o tempo de Páscoa, terminando com Pentecostes. A Semana Santa é então, podemos considerar o ponto central, né? É a semana das semanas. Ela é santa não porque ela é religiosa, mas porque ela é escolhida, ela é separada, ela é muito especial. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas vamos falar dessa Semana Santa também do nosso povo. A Semana Santa, como é que nós, católicos brasileiros, vivemos a Semana Santa. Nós sabemos que há toda uma tradição em todo o país, Minas Gerais ainda mais forte, de celebrações, das liturgias, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, indo por um lado um pouco diferente às vezes, mas eu tenho certeza que vai ajudar muito na nossa reflexão. Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você, nem estava no nosso script, né? Qual foi a Semana Santa? O que você, quando fala em Semana Santa, o que você lembra lá na sua infância ou na sua adolescência? Qual foi o momento que você se deu conta de perceber da importância dessa semana? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é bom, né, Luiz, a gente voltar a vivenciar a Semana Santa de forma presencial, né? Depois de 2 anos de pandemia, a gente a gente começou o programa mais ou menos nessa época, na quaresma e tal, então a gente vem em 2020, 2021 fazendo reflexões sobre isso, sobre a Semana Santa, sobre a Páscoa, mas agora a gente pode voltar a estar presente ali, né, de forma presencial mesmo, vendo as celebrações da Semana Santa, algo que muita gente ficava ansiosa para acontecer, não só da Semana Santa, mas das outras celebrações, né? Graças a Deus chegamos nesse momento, graças à vacinação, nós estamos no momento em que a gente pode voltar a encontrar pessoas, até mais atividades do que a gente já tinha, né, fora de casa, enfim, não dá para saber, infelizmente, se é definitivo já, né, se a gente pode decretar o fim da pandemia, né, porque em algum momento pode vir outra onda, alguma coisa assim, né, e temos que lembrar sempre que ainda temos uma quantidade razoável de mortes por dia, a gente não pode nunca esquecer isso, ainda estamos em pandemia, mas já é muito mais tranquilo do que
os anos anteriores, vamos torcer para continuar assim, né? Vamos vivenciar o que a Semana Santa e o que o restante do ano espera para a gente, né? Mas quanto à sua pergunta, Semana Santa sempre foi muito especial, né? Morando no interior, a gente acompanhava as programações, as cerimônias, tudo, né? E eu me lembro de alguns fatos, né? A cerimônia do encontro, né? Que sai uma procissão com a imagem de Jesus Cristo carregando a cruz e outra procissão com a imagem de Nossa Senhora, elas se encontram como se fosse simbolizando o encontro de Jesus com sua mãe carregando a cruz. Eu me lembro também de várias celebrações da descida da cruz, né? E depois a procissão do enterro, né? E sempre foi um momento de muita reflexão, de muita introspecção, né? Semana Santa é aquela semana que para o católico, para o cristão em geral, significa um momento de você mergulhar nesse mistério todo que foi os últimos dias, os últimos momentos de Jesus na Terra, a sua morte e depois a sua ressurreição, né? Mas para mim, assim, se fosse destacar um momento mesmo, diante disso tudo, seria a Vigília Pascal. É uma celebração que ultimamente vem ganhando mais destaque, né? Curiosamente, apesar de ser a celebração mais importante do ano católico, ela não tem tradição, né? Não é tão antiga assim do povo valorizar tanto, ao menos aqui, né? No Brasil, não sei se era assim no mundo inteiro, mas ultimamente ela passou a ser muito valorizada. E eu digo o seguinte: é uma cerimônia no sábado santo, né? Que é uma cerimônia que às vezes dura mais de 3 horas, mas quando ela é bem feita, bem celebrada e você vai com o espírito aberto, é uma experiência única, né? Você fica lá esse tempo todo, mas não dá vontade de ir embora, de tão especial que ela é, né? Então, o que me marca disso tudo realmente é a cerimônia da Vigília Pascal. Rapaz, você foi falando, mas pareceu tanta história aqui para eu contar, É. e a gente vai fazer esse episódio contando alguns causos, né? E você falou tanta Sim. coisa e eu me lembrei com a procissão do encontro acontecido na cidade de Viçosa. Quem me contou essa foi a Hilda Simone. Um abraço para a Hilda, para o Marquinhos, para Lissandra, para todos os filhos lá. Foi uma coisa bem chata, né? Tava tendo a procissão do encontro, né? E o padre, então, as imagens se encontraram, percorria, para quem não sabe, né? Nas cidades, pelo menos eu falo de Minas porque a gente morava lá e tal, né? Que eu morava lá. Mas isso deve ser no país todo. As imagens de Jesus carregando a cruz, Jesus dos Passos, como, né, o Senhor Bom Jesus, carregando a cruz, saía de uma paróquia, e a imagem de Maria, Nossa Senhora das Dores, saía de outra paróquia. E as imagens se encontravam em determinado lugar, fazendo uma referência ao encontro que aconteceu no caminho do Calvário de Maria com Jesus. Bom, então o padre lá com o microfone, né, com o alto-falante, vira para o pessoal da paróquia que estava chegando com Nossa Senhora das Dores e fala: aproximem a mãe do filho. E falou para o pessoal da paróquia: aproximem o filho da mãe. E aí o povo não aguentou, né? Teve que rir assim baixinho, né? Porque falar para Jesus, chamar Jesus o filho da mãe, ficou muito estranho naquele momento, né? Aconteceu. A gente só vai contar, né, coisas aqui que verídicas, né? E enquanto você falava da Vigília Pascal, me chamou a atenção uma coisa, rapaz. Eu ia contar isso no final. Mas não, daqui a pouco eu falo. Eu vou comentar uma outra coisa antes. Você falou que o cristão em geral valoriza a Semana Santa. E eu queria fazer uma observação, né? Eu acho que é uma divisória. Talvez a Semana Santa seja uma divisória de fato entre que tipo de cristianismo a pessoa vive. Se ela vive um cristianismo por Jesus ou se ela vive um cristianismo contra alguém. Me chocou muito lá em Belo Horizonte, eu acho que não sei se tem até hoje, né? Ainda na década de 80, alguns grupos evangélicos começaram a fazer uma reunião na Semana Santa, eu acho que na sexta-feira, tá? Havia lá a torcida de Cristo, né, que reunia. A torcida de Cristo é em Corpus Christi, no Mineirão.
mas havia todas aquelas celebrações católicas, né, nas paróquias, Semana Santa, muito forte em Minas Gerais. E aí esses grupos evangélicos criaram um encontro, eu acho que na Sexta-feira Santa, chamado o Grande Sermão da Montanha. Eu acho que chega a ser até uma coisa assim de mau gosto desvirtuar é uma coisa, acima de tudo, anticatólica, porque a Semana Santa não foi criada propriamente pela Igreja Católica, né? A Semana Santa é uma realidade transcrita do texto bíblico, vivenciada a partir do texto bíblico, e que tem um detalhe, né, Gabriel, remonta à saída dos hebreus do Egito, né? Na Vigília Pascal que você citou agora há pouco, é lido aquele trecho lá no livro do Êxodo que o Senhor fala a Moisés que essa noite será lembrada por todas as gerações. E de fato, na Vigília Pascal se celebra a saída dos hebreus do Egito. Então a gente não está assim celebrando ser católico, a gente está celebrando a paixão e ressurreição de Jesus, de acordo com o texto bíblico, né? Então, criar um evento chamado Sermão da Montanha para tirar a característica da Semana Santa é de um mau gosto. Eu estou sendo padrão Sandra Nemberg, né, de chamar que é mau gosto, né? Que deselegante. Na verdade, é um desvirtuamento do Evangelho. Aliás, eu vi essa semana numa cidade no Espírito Santo, que o prefeito é evangélico, que colocaram o seguinte aviso, que por causa dos eventos na matriz essa semana, a vacinação será retomada na próxima segunda-feira. Eventos na matriz eram as celebrações da Semana Santa. Quer dizer, qual o problema de se falar que são celebrações da Semana Santa? É lógico, alguém poderia argumentar, não, mas poderia parecer que estava fazendo propaganda para a Igreja Católica, mas aí já está criado o problema, porque todo mundo sabe que está acontecendo entre os católicos uma determinada celebração. Então, eu acho, por outro lado, um amigo meu do Twitter, o Andrade, de Juazeiro, na Bahia, que é evangélico, já foi católico e evangélico, ele essa semana publicou um dia nós vamos trazer o Andrade aqui, né, se Deus quiser. O Andrade é uma pessoa muito especial. E o Andrade comentando que ninguém vivencia, né, esses eventos da paixão e ressurreição de Jesus como a Igreja Católica, ele evangélico elogiando. Então eu acho que é bastante interessante. Porque não há não há uma Semana Santa católica e uma Semana Santa evangélica. A Semana Santa é a Semana Santa que se celebra, né? O domingo de Páscoa é o primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte. Por isso que sempre no domingo de Páscoa, nas celebrações de Páscoa são lua cheia, né? Você falou da Vigília Pascal, Gabriel, desculpa eu esticar um pouco, como eu te falei, você soltou um monte de gatilho aqui no que eu ia falar. Mas então, a Vigília Pascal, você diz assim, quando bem vivenciada é uma maravilha, quando mal vivenciada é horrível, é um trem chato, é uma coisa desgastante. E eu quero dar um testemunho aqui, né? Paróquia Nossa Senhora dos Pobres, Teófilo Otoni. Meus filhos eram pequenos, meus filhos hoje têm entre 20 e 30 anos, né? Então você põe uns 20 anos atrás, Padre Giovanni à frente. Meus filhos, como toda criança normal, né, não gostavam muito de ir à igreja, de ir à missa, né? Era chato para eles. Tinha uma missa que eles gostavam de ir, era a Vigília Pascal. Nossa. E era a Vigília Pascal porque o Padre Giovanni fazia um negócio tão maravilhoso. E era 2 horas de duração. Uhum. E você imaginar 4 crianças que não gostavam de ir à igreja, ficar feliz de ir numa Vigília Pascal é uma coisa muito especial, né? Sim. Iniciava-se sempre a primeira leitura da Vigília Pascal, é a leitura da criação, né? E era sempre um teatro que os jovens preparavam, mostrando a criação. Ele cortava várias leituras, inclusive algumas que teoricamente não poderia, mas ele fazia uma adaptação, que tem muitas leituras, algumas são, entre aspas, podem ser tiradas, né? A única que não pode ser tirada obrigatoriamente do Antigo Testamento é a proclamação da Páscoa dos Hebreus, né? Êxodo 14.
Mas era tudo muito sensacional, né? E assim, eu tenho certeza que meus filhos guardam essa lembrança até hoje desse evento. Tinha lá uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Eu já falei demais sobre isso. Eu vou contar uma história dessa Vigília Pascal mais tarde. Então, Gabriel, eu falei aqui, você lembrou do quê? Vamos lá. Não, Devolvo a bola para você. Eu fiquei lembrando de Vigília. Para quem nunca foi, quem nunca não sabe exatamente o que a gente está falando da Vigília Pascal, é uma celebração que ocorre no sábado à noite, simbolizando a ressurreição de Jesus, né? Aliás, não só simbolizando, como revivenciando, né? Que para o católico a ressurreição ela é vivida, todo o sacrifício da missa ele relembra o sacrifício de Jesus, né? E na verdade não é uma missa completa, é o terceiro filme da trilogia, né? É uma missa dividida em três. Excelente comparação, excelente analogia. Que na Semana Santa nós temos uma missa, uma celebração eucarística dividida em 3 partes. Ela começa na quinta-feira à noite, que é a cerimônia da instituição da Eucaristia, onde se relembra a ceia de Jesus com os apóstolos, a cerimônia do lava-pés, né? Que você deve ter alguma história, sempre tem uma história, umas piadas do lava-pés, né? Tem aquela clássica, né, do lava-pés, que o padre foi lavar o pé de todo mundo ali, e que tem aquela encenação, inclusive um parênteses aqui, né? Lembrando uma cena muito bonita uns anos atrás, que o Papa Francisco chamou uma mulher trans para fazer parte das pessoas, né, nessa missa, né, de lava-pés, e ele lavou os pés dessa mulher. Foi muito, muito bonito, muito simbólico. Enfim, e essa cerimônia, na verdade, está muito mais do que representar os apóstolos ali, né? E está representando todos nós. É uma cerimônia muito bonita mesmo, essa quando o sacerdote faz o papel de Jesus se humilhando e lavando os pés do povo, né? E então tem isso nessa celebração de quinta-feira à noite. Na sexta-feira é o único dia do ano litúrgico católico que você não tem uma missa completa, né? Não tem a celebração da Eucaristia em si. Então você tem um meio dessa celebração, é o segundo filme da trilogia, né? Que é a tarde, onde a gente relembra a morte de Jesus, a hora que Jesus teria morrido na cruz, né? E o final da trilogia é no sábado à noite, onde nós relembramos a ressurreição, que é o momento mais importante do cristianismo, muito mais importante até que o Natal, que é uma festa tão bonita, tão celebrada por todo mundo, mas a ressurreição é o centro do cristianismo. E essa missa, aliás, o fim da trilogia, né, essa celebração... Chamado de Tríduo Pascal. Exatamente, Tríduo Pascal, que é essa trilogia. Essa celebração, ela celebra, assim, ela faz um resumo da história da Bíblia, né, algumas passagens muito importantes, desde a criação do mundo, passando por várias passagens importantes no Antigo Testamento, até a ressurreição de Jesus. E ela tem muitos símbolos lindos, assim, né? Ela começa com a igreja, as luzes apagadas, e as pessoas entram na igreja em silêncio, carregando velas, e aí as imagens ainda estão tapadas, né? Porque durante a quaresma elas ficam cobertas com panos, e aí tem um Glória, o hino de louvor, que também não é cantado na quaresma, e quando ele é cantado na Vigília Pascal, os sinos da igreja tocam e as luzes vão se acendendo e todo mundo cantando de uma forma muito bonita, né? Então é arrepiante, assim, a gente vê ao mesmo tempo que eles vão tirando os panos das imagens, vão enfeitando o altar. Então você vê a transformação da igreja, né? Que lembra a gente como são bonitas essas cerimônias católicas, como essas tradições elas são tão importantes para a gente, de fazer a gente revivenciar as passagens, né? Fazendo a gente ter experiências espirituais ali na própria celebração, na própria cerimônia, né? Que às vezes eu não sei hoje em dia, mas antigamente não eram tão presentes assim no
no protestantismo, porque são igrejas mais ligadas à palavra, né? Já foram criadas depois da imprensa, então já tem muito mais questão de leitura. E o catolicismo, muitas vezes, como ele vem de uma época em que a grande parte da população não sabia ler, né? E ainda hoje ele é disseminado para lugares onde as pessoas são analfabetas, ele se utiliza muito de imagens, de celebrações assim, para passar essas mensagens, né? Mas eu acho isso sensacional. Então, o Tríduo Pascal, literalmente, é uma comemoração, porque no Brasil, eu fazia muita piada, né? Vamos comemorar e bebemorar, e a gente perdeu a noção da palavra comemorar. Comemorar não é comer junto, né? Como se bebemorar fosse beber junto. Comemorar é lembrar junto. Ou seja, todos juntos, memorar, lembrar. E só que no caso, a memória da Eucaristia não é uma memória de algo do passado, é uma memória de algo que pela memória se faz presente, né? Então, como você falou, nós estamos não apenas celebrando, nesse sentido é muito mais forte que o Natal, porque no Natal a gente comentou já sobre aquela coisa que eu realmente não aguento de falar que Natal é aniversário de Jesus, né? Mas assim, o Natal, você poderia pensar na lembrança de algo que aconteceu. A Semana Santa não, é a lembrança de algo que está acontecendo, porque ao lembrar, Jesus está se fazendo presente e nós estamos comemorando a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus nessa celebração, que é o que a gente faz todo domingo na Eucaristia, né? Quer dizer, então, só que é um momento central dessa celebração. Mas aí você falou, né? Você contou, você falou esse negócio de lavar pés. Isso aconteceu lá em Teoflotone também, né, onde eu passei boa parte da minha vida. E eu lembro que o meu filho mais velho tinha uns 7, 8, talvez uns 10 anos, eu não sei. E eu sei que o pessoal da TV local, da Globo local da região lá, decidiu transmitir durante o Jornal das 7, né? Aquele jornal ali que antecede a novela das 7, decidiu transmitir um trecho da missa lá de Teoflotone. Só que a missa estava no começo, né? E aí, eu não sei se você tem essa experiência, Gabriel, mas televisão tem a mania de fazer as coisas mudarem completamente em todo lugar, né? E... Como assim? televisão. É o que eles fizeram lá na missa. O lava-pés teve um pré-lava-pés antes do ato especial para poder sair no jornal, entendeu? Aí, quando nós fomos embora, eu lembro que o meu filho mais velho comentou assim: ô pai, eu não gostei disso aqui não, inclusive com aquela lembrança que ele tinha da outra missa lá na Paróquia Nossa Senhora dos Pobres, né? Ele falou assim: eu achei isso tudo muito teatral, né? E esse é o grande perigo da celebração de Páscoa, né? Da Semana Santa como um todo. Por exemplo, você falou no começo, né? As pessoas não valorizavam tanto a Vigília Pascal, hoje se fala muito mais disso. Mas é porque, especialmente isso aconteceu muito forte, as encenações da Paixão de Cristo, especialmente na sexta-feira, elas concentraram, isso tudo bem, a gente está aqui pulando aquela parte de falar que o catolicismo latino-americano foi muito marcado pela questão da cruz, do sofrimento, né? Estou pulando essa parte que não cabe aqui para fazer a reflexão nesse episódio. Mas assim, a própria dinâmica da Igreja Católica, das paróquias, em valorizar as encenações da paixão, né? Às vezes mesclado ou não com a via sacra, acabou tirando um pouco o foco, né? As pessoas pensavam, né? Lá em Teoflotone, milhares de pessoas iam para a encenação. Era um evento, até deve acontecer até hoje, né? Eu estou fora da cidade há uns anos, mas é um evento impressionante lá na cidade, né? E nesse evento aconteceu um fato pastoralmente muito curioso. Começou a haver um conflito entre um padre, o pessoal da cidade sabe do que eu estou falando, né? Mas não preciso aqui divulgar, e o pessoal da rádio que organizava a Paixão de Cristo.
E eram rádios concorrentes, e aquela rivalidade desembocou na Paixão de Cristo. Por quê? Porque, aparentemente, o bispo se colocou, obviamente, do lado do padre, né, na confusão. Só que o problema era o seguinte, o bispo, porque quando tinha encenação, Gabriel, e encerrava não, quando tinha ressurreição da encenação, soltava-se fogos de artifício, né, para comemorar a ressurreição de Cristo. E o bispo começou a bater pé que era um absurdo ter fogos na sexta-feira da Paixão. Isso virou... não dá, se eu fosse contar todos os desdobramentos do problema dos fogos na Paixão de Cristo, lá em Teoflotone, a gente precisaria de criar um outro podcast com mais 45 episódios, porque a diocese entrou em crise por causa dos fogos na Paixão de Cristo, né? Gente do céu. Então, assim, você tem essa coisa meio perigosa do teatral que toma o lugar da celebração, que a celebração é também um rito, e sendo um rito também tem uma coisa teatral, mas ela é muito perigosa, muito mesmo, né? É lógico que essas encenações também são marcadas por fatos que todo mundo conhece algum. Eu acho que todo mundo conhece algum, né? Lá mesmo, perto de Teoflotone, fizeram uma encenação e, por azar do padre ou de quem organizou, né, porque às vezes são até pessoas que não são da igreja que organizam, o soldado era inimigo pessoal do ator, o ator que fazia o soldado, era inimigo pessoal do ator que fazia Jesus. E isso gerou um pequeno problema na hora da encenação, porque o soldado começou a bater muito forte em Jesus. E Jesus caminhando, andando no Calvário, e o soldado batendo com força. E bateu uma, bateu duas, bateu três, até que Jesus joga a cruz para o alto, joga para trás, né? E começa a encher o soldado de soco. E a plateia ficou meio assustada, inclusive alguém comentou assim, poxa, mas isso não tem no texto bíblico não, eu nunca li isso na Bíblia não, já li a Bíblia, não tinha essa história não. Quando a encenação foi engolfada pelos fatos reais daquela pequena cidade. Eu não vou dizer o nome da cidade, porque eu não lembro exatamente qual era a cidade, né? O pessoal do Teoflotone está ouvindo, pode achar que eu estou querendo poupar alguém, mas não, eu não lembro. É uma cidade pequena perto de Teoflotone, uma das gloriosas e gostosas cidades aí do Vale do Mucuri. Você conhece a história de encenação de Paixão, Gabriel? Você está falando aí, de vez em quando você vê se procurar no YouTube, você acha um monte, né, disso, de soldado bater de verdade Jesus ficar revoltado. Isso acontece muito com adolescente, né? Adolescente vai fazer encenação disso em escola, né? Porque é perigoso, né? Não, sempre tem, assim, encenação de Paixão de Cristo. Jesus caindo da cruz. Você tem vários vídeos no YouTube, assim, que é uma coisa que tem que ser feita com cuidado, né? Amarrar bem Jesus lá para ele não cair. Senão... Não pode ser coisa de amador totalmente, não. Não é uma peça teatral. Eu já tentei fazer uma vez na escola isso aí, rapaz, a gente desistiu no meio, que exige, além de efeitos especiais de alto nível, né? Exige também uma encenação muito forte, não é coisa fácil de se encenar, não, né? Agora tem os vídeos clássicos que a gente acha no YouTube aí, né? Que é aquela do bêbado que invade a encenação lá em, se não me engano, São João del Rei, né? E aí atores profissionais atuando, falando aquela impostação assim, né? E São João del Rei é uma daquelas cidades que a Semana Santa atrai turistas, né? Coisa séria lá, né? Profissional, mas encenação no meio da rua. Aí chega um bêbado lá, um rapaz da qualidade, e começa a gritar, não, rapaz, você tem que ficar no chicote, você tá matando Jesus, e começa a dialogar no meio da cena com Pilatos lá, começa a gritar com Pilatos e tal, e todo mundo... Mas não tem jeito, todo mundo começa a rir, o pessoal não sabia o que fazia, se ria também, os atores tentando manter a descrição, coloca o bêbado de lado, ok. Todo mundo pensou que ele tinha deixado de lado lá, de repente aí na hora o Pilatos grita, e aí, quem vai assaltar? Jesus ou Barrabás? Quem vocês querem, Jesus ou Barrabás? E o povo, né, instruído para gritar,
solta Barrabás, né, para imitar lá a população de Jerusalém na época. Todo mundo gritando Barrabás, de repente o bêbado começa: não, Barrabás, não, solta Jesus, mata Barrabás, solta Jesus. E ponto, o povo parou de gritar, começou a rir do bêbado lá gritando. Essa é clássica também, né? E tem também uma coisa mais recente que um rapaz sobe no palco e dá uma cacetada no soldado. Acho que é desse ano essa. Eu acho que é desse ano. Não, acho que é 2018. 2018. Anterior. Esse ano, eu acho que não deu tempo, agora que a gente está gravando, não deu tempo de fazerem muitas encenações ainda. Mas já fizeram mancada, que a gente viu preparando aqui o episódio, que foi em Teresina, no Piauí, que eles foram fazer uma divulgação e já excluíram do Instagram, mas quem procurar aí vai achar, né? E colocaram o ator que ia fazer Jesus, né? E colocaram 4 atrizes que iam interpretar as personagens bíblicas lá, Maria Madalena, Maria, mas não colocaram elas caracterizadas como Jesus estava caracterizado. Colocaram elas com roupas e maquiagem do trabalho delas, de modelo, que seja. São todos modelos. E aí ficou o trem mais estranho do mundo. Aliás, fiquei sabendo, se não me engano, foi pelo Barbedo no Twitter dele. Ficou a coisa mais estranha do mundo, porque tava lá aquela pessoa vestida de Jesus no meio e 4 mulheres, todas glamorosas, sensuais, em volta, né? E o pessoal começou a perguntar se era a encenação da Paixão de Cristo, ou se era concurso de modelo, né? Ainda tinha um ator lá que parecia o Jorge Jesus, o ex-treinador do Flamengo, ainda perguntaram se iam revelar alguma parentesco entre Jesus e Jorge Jesus. Quer dizer, é aquele momento que falta alguém para dizer: gente, isso aqui não tá legal, né? Falta alguém para dizer: olha, isso não vai pegar bem, né? Luiz, tem um problema que é o seguinte: a nossa igreja, vamos combinar que ela tem uma tradição em ser brega, né? Assim, a igreja católica no Brasil tem muita coisa que Olha, eu já ouvi muitas críticas ao povo católico, mas essa é muito justa, tá? Eu já vi críticas injustas, mas essa é muito justa. Você liga as TVs católicas. Liga as TVs católicas, né? Pensa nas TVs católicas que você conhece assim. É muita breguice, cara. A maioria ali é uma breguice danada. Sim, você tem toda a razão. Você junta breguice com gente querendo aparecer, sabe, assim, de fazer encenações e colocar gente que nem às vezes é tem uma vivência, né? Entende? Rapaz, você me lembrou uma história de Semana Santa que não estava na minha lista aqui. Minha mãe internada, já tinha saído da UTI, se não me engano, estava no quarto, e era uma sexta-feira da Paixão. E eu estava acompanhando. Eu vou ter que falar a emissora para poupar as outras 3, tá? Sim. Eu estava acompanhando pela Rede Vida, né, o canal da família. A pregação do Frei Raniero Cantalamessa, hoje cardeal, né, na sexta-feira da Paixão no Vaticano. Não lembro quem era o Papa, eu acho que não era Francisco. Não, devia ser Bento XVI. Isso foi 2010, né? Era Bento XVI. Olha, eu não esqueço da pregação do Frei Raniero. Foi uma das coisas mais espetaculares que eu já ouvi na minha vida. Foi algo fantástico. Eu não vou entrar muito assim, mas resumindo, ele disse o seguinte: quem vive a sua fé no amor e na verdade... Ele estava falando sobre o ateísmo na Europa. Então ele falou o seguinte: se uma pessoa viver a sua vida na fé e no amor, quando ela morrer, se Deus não existir, ela terá sido feliz. Enquanto uma pessoa que vive num cinismo, num ateísmo que seja cínico, né? Ele não estava criticando o ateísmo pelo ateísmo, ele estava falando do ateísmo cínico, daquele que não vê sentido na vida e até combate a Deus, vamos dizer assim. Essa pessoa terá perdido muito tempo da sua vida. Eu não lembro se ele falou que inclusive é a eternidade. Alguém falaria isso, eu não sei se ele foi indelicado a esse ponto. Mas assim, aquele dia foi uma coisa assim, eu estava passando um sofrimento muito grande, né, com a minha mãe na UTI, saindo da UTI. Minha mãe ficou 7 meses no hospital. E aquela pregação para mim foi algo que eu nunca vou esquecer. Foi um marco na minha vida. Quando termina a pregação do padre, do Frei Raniero,
eles interrompem a transmissão da cerimônia do lava-pés para passar o jogo do Campeonato Paulista da Série A2. Uma emissora católica, né? Como diria, isso é outra história, né? Quem Brincadeira, brincadeira. Uma emissora católica interrompeu a cerimônia da celebração da Paixão de Cristo para transmitir um jogo de futebol. Ai, ai. Dói, viu? Dói. Mas pelo menos eu cheguei a ouvir o Frei Raniero. Deve ter mudado de emissora, né? Tinha outras lá para assistir, mesmo católica. Canção Nova, alguma outra, mas você me lembrou essa história quando você falou dessa questão do brega, né? É muito triste, né? Mas vamos voltar sobre a Semana Santa em si. Vamos deixar a breguice de lado, porque nós estamos falando, é uma corda bamba, porque é um momento que é um momento, entre aspas, que Jesus fez questão que fosse teatral, né? Veja bem, a cena de Jesus na Santa Ceia não foi criada por Leonardo da Vinci lá no quadro da Santa Ceia. Foi Jesus que fez aquilo. E ele fez uma celebração que ele organizou essa celebração. Ele manda os discípulos irem, vai na casa de fulano e fala, eu vou celebrar a ceia pascal na sua casa. Ele já tinha combinado com aquele homem, com certeza, né? O Frei Inácio Larraga comenta muito sobre isso. Jesus planejou toda a Semana Santa. Ele organizou tudo aquilo, né? Então, assim, então é o risco mesmo de cair do teatro, cair no teatral, no teatralismo, né? Ou no charlatão, como é que fala quando o sujeito é um péssimo ator? É charlatão mesmo, não, charlatão é outra coisa. Esqueci o nome que dá. Bom, então eu gostaria de fazer uns comentários. Eu vou fazer uns comentários sobre a paixão aqui, Gabriel, eu vou te passar para a ressurreição, tá bom? Só um instante. Sim. Só queria contar, mas só para fechar. Pode contar, claro. Porque a gente está falando de más encenações aqui da Paixão de Cristo, mas eu queria fazer uma menção honrosa, mas assim, e outras engraçadas, que eu lembrei, rapaz, de uma das maiores encenações da Paixão de Cristo que eu já vi, foi aqui em Carangola, sabe? Foi uma ópera rock que contou toda a vida de Jesus. Quem organizava isso era o José Alfredo, que é uma pessoa bem conhecida aqui na cidade. Ele tinha uma banda de rock, banda Factor na época, e ao mesmo tempo uma pessoa super ativa na igreja e tal, né, envolvida com essas coisas. E ele escreveu uma ópera mesmo, toda cantada, né? Eu lembro que teve pouquíssimas falas que foram faladas mesmo assim, o resto tudo cantado, assim, muito bem feita as músicas, e contou toda a história de Jesus encenada. Então a gente ficava uma noite lá assistindo aquilo, e eu era criança na época, né? Então eu não lembro de tantos detalhes assim. Eu lembro que às vezes passava um pouco de aperto com os microfones, porque na época não tinha muito microfone de lapela ainda, né? A tecnologia não era assim. Mas é uma coisa que eu gostaria de ver novamente. É uma pena que naquela época não era tão fácil a gente ter filmagens assim, né? Era uma coisa mais complicada, mas eu gostaria muito de que alguém se dispusesse a fazer isso hoje em dia novamente e tal. Dá muito trabalho, mas seria muito bacana de ver, e tenho certeza que se postasse isso na internet hoje, ia bombar. Tanto de gente criticando, falando onde já se viu colocar rock, né, para falar de Jesus, mas eu acho que ia ser muito interessante para muita gente ver uma obra de arte mesmo, né? Mas enfim, só um apontamento. E é importante comentar que a gente fez as observações sobre as coisas bregas, né? Mas não é que a gente está aqui no lugar fácil de criticar qualquer coisa, né? Pelo contrário, é exatamente para poder fazer isso, é valorizar o que é bem feito. Você está falando disso. Essa encenação em Teoflotone, por exemplo, ela é preparada o ano todo, né? É uma celebração que... E mesmo eu lembro de celebrações como que o Carlinhos Bamba, Carlinhos Pernabamba, ele era palhaço também. Ele organizava uma encenação na paróquia, só uma coisa mais simples, né? E era também maravilhosa, né? A celebração que era organizada pelo Coral Paulo VI na Catedral, inclusive com a participação de um ator amigo meu, foi um grande companheiro, Evandro, hoje é pastor, Evandro Rodrigues, ele era evangélico, hoje já é pastor. Ele participava também dessa encenação lá, enfim, né?
Aliás, o Evandro tem uma encenação da Paixão de Cristo, um texto que ele encontrou. Rapaz, essa história é muito curiosa. A gente estava à palestra junto e ele encontrou esse texto que era sobre a Paixão de Cristo. Um caderninho velho de 1900, um livrinho de 1960 e pouco que ele achou num rescaldo de uma enchente. Olha que loucura. Ele estava ajudando uma família lá que tinha sofrido uma das grandes enchentes lá de Teoflotone, no bairro Palmeiras. E ele achou esse livrinho, era um texto, o texto é maravilhoso. E o Evandro começou a encenar esse texto da Paixão de Cristo, né? Então são coisas boas que acontecem por aí que devem ser de fato valorizadas. Mas eu queria fazer um comentário sobre a paixão e confesso que eu vou falar, talvez eu estenda um pouquinho aqui, mas eu vou encerrar, vamos dizer assim, a minha parte, Gabriel, e passar para você. Que é o seguinte, eu confesso que a Semana Santa para mim é algo muito especial, muito, muito, muito especial. Não é a questão das celebrações em si, é a semana, é o fato de estar mergulhado. Eu, mais novo, né, tive grandes momentos de retiros espirituais, mesmo fazendo dentro de casa, né, nesse período, né? Às vezes sozinho, às vezes com alguns amigos, e viver todo esse sofrimento que Jesus mergulha, esse batismo no sofrimento, como ele disse, né? O batismo, o mergulho no sofrimento que ele passa, que é o nosso sofrimento. Teve uma polêmica no Twitter essa semana de um pastor que comentou que possivelmente Jesus, na madrugada, já condenado à morte na mão dos soldados, ele teria sofrido abuso, violência sexual, né, como preso. E aí eu até comentei com o Andrade, que é esse amigo evangélico, que isso para mim é muito óbvio. Primeiro porque Jesus passou por todos os sofrimentos nossos. E talvez não exista sofrimento mais terrível do que um abuso sexual, do que uma violência física. Aí você pensa assim, poxa, Luiz, mas você está falando isso de Jesus. Mas foi isso que fizeram com Jesus. O filme Paixão de Cristo foi muito criticado na época do Mel Gibson por não cristãos, num aspecto de que o filme valorizava muito a violência. O Mel Gibson quis mostrar, né, não estou aqui defendendo nem o filme nem o Mel Gibson, mas ele não exagerou no sofrimento da paixão de Jesus. Ele não exagerou. Talvez tenha sido pior. Não existe morte pior do que a morte de cruz. Então, assim, o que o Mel Gibson quis fazer foi exatamente encenar o Filho de Deus que, se fazendo homem, mergulha no sofrimento da humanidade. E ali todo mundo sofre. É uma mãe que sofre a perda injusta de um filho. É um julgamento corrompido. É a violência policial. É o Pai do céu que vê o seu filho ser morto por aqueles que deveriam amar. E Jesus transformando esse sofrimento em doação, vida e salvação. Gente, isso é muito forte. Não é uma encenaçãozinha, né? Eu acho que a Semana Santa, eu me lembro de uma Semana Santa, depois de um momento muito terrível na minha vida, que eu passei lá na Paróquia Nossa Senhora dos Pobres, já nem era mais Padre Giovanni, mas era a mesma comunidade. Isso tem uns 3 anos atrás, eu acho. Foi tão bonito, tão forte, tão significativo. Aquele texto que fala que ele foi castigado pelos nossos pecados, né? O servo sofredor, que é lido na Sexta-feira da Paixão, né? O livro de Isaías, o servo sofredor. Então, isso não é uma encenação. Por isso, a liturgia ela sempre corre esse risco de não expressar plenamente o que acontece. Então, para mim, a Semana Santa tem esse aspecto muito forte, muito significativo, muito, muito profundo. E uma outra coisa que me chama a atenção é que a Semana Santa... Aliás, eu estava comentando isso com as colegas de trabalho hoje, né? Que quando eu era criança tinha um livro sobre a História Sagrada, né? Não tinha tanto acesso à Bíblia quando eu era criança, mas tinha lá o livro da História Sagrada e tinha lá a Paixão de Jesus. Eu achava aquilo muito estranho. Eu acho paixão, Jesus está apaixonado por quem? Né? Eu era menino, assistia novela, paixão era alguém estar apaixonado por outra pessoa. Né?
E é uma coisa interessante nisso, porque se você olha os acontecimentos da Semana Santa, aquilo ali é uma novela. Tem traição, tem amizade, tem morte, tem fofoca, tem inveja. Tem os fariseus mandam matar Jesus, entregam Jesus por inveja. Tem tudo. É o drama da humanidade ali, dos relacionamentos, dos desencontros, dos encontros. É paixão mesmo. É uma coisa assim, é uma coisa muito profunda, muito humana, no sentido de que Jesus viveu em tudo semelhante a nós, com exceção do pecado, né? E aí, uma reflexão que para mim é muito forte sobre esse período é o seguinte: a gente fala muito da vida, da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus, só que a gente esquece uma coisa que está na nossa vida o tempo todo. São os dias que a gente fala simbolicamente 3 dias, mas são os dias de sepultura. Porque na vida, gente, talvez a maior dificuldade que a gente tenha quando a gente fala de morrer, ou de acabar alguma coisa, aquilo que a psicologia chama de luto, né? O Gabriel pode falar melhor do que eu sobre isso, não é a morte em si, é o sepultar. E é o sepultar que fica em silêncio. Porque às vezes, quando a gente tem uma perda, a gente pensa assim: mas a gente vai conseguir de volta, a gente vai recuperar. Pode ser qualquer perda. Pode ser afetiva, pode ser financeira, pode ser da honra, pode ser um monte de coisa. Aí, quando a gente tem a perda, a gente acha assim: eu perdi, mas eu vou recuperar, eu vou conseguir. Aí vai passando o tempo, você não recupera. Aquilo acaba. Você acha que aquilo não vai acabar, aquilo acaba. E você fica, e você reclama com Deus e Deus fica quieto, né? É uma coisa muito forte. E só depois, no tempo de Deus, que vem a ressurreição. Mano, eu vou deixar o Gabriel falar sobre a ressurreição. O que eu quero falar é sobre a sepultura. A gente tem que aprender a deixar as coisas enterradas para que elas ressuscitem. A gente tem que deixar a coisa lá no sepulcro. Como a semente, que é jogada na terra, e ela não nasce no dia seguinte. Não é no dia seguinte que ela começa a frutificar. Passa dia, passa noite, e a semente está lá enterrada. E Jesus mesmo usou esse exemplo. Então, e a natureza é assim, né? Primavera, verão, outono, inverno, né? A natureza é assim, a vida é assim, a história é assim, e a morte, a vida, a paixão, a morte, a sepultura e depois a ressurreição de Jesus. Gabriel, e a ressurreição? Nossa, Luiz, você estava falando, né? Foi me vindo tanta coisa em mente, assim. Eu acho que foi uma reflexão belíssima que você fez aí, né? Porque eu me lembrei da procissão do Senhor Morto, né? Um momento muito peculiar da Semana Santa também, que acontece na sexta-feira à noite. A gente tem o sermão do descimento da cruz, onde o padre faz uma reflexão acerca das palavras que Jesus falou na cruz, né? Todas as frases que os evangelhos contam que Jesus pronunciou em cima da cruz. E depois a imagem de Jesus crucificado é retirada da cruz, colocada num caixão, enquanto as pessoas passeiam pelas ruas em silêncio, em grande silêncio, como se estivessem numa procissão fúnebre de Jesus, né? Então é a procissão mais silenciosa do ano. E às vezes é uma coisa muito peculiar, muito difícil da gente, que às vezes quem vê de fora entender, né? Como assim, sabe? Que coisa é essa que está todo mundo atrás do Senhor Morto, né? Que ela se chama procissão do Senhor Morto. E antigamente até era uma procissão que as pessoas valorizavam até mais do que a da ressurreição, e realmente não é para ser valorizada mais do que a ressurreição, mas ao mesmo tempo é muito importante para a gente sepultar, né? O Papa Francisco fala muito disso, o quanto é preciso a gente aprender a deixar o sofrimento vir, a deixar o luto bater, a deixar a gente se permitir vivenciar as coisas, né? A gente tem tanto isso de não poder chorar, de não poder sofrer, né? Você tem que ser forte, é a palavra que a gente fala para as pessoas quando elas têm alguma perda. E é claro que
que às vezes o ser forte é a gente saber enfrentar, mas muitas vezes as pessoas entendem o ser forte como não sofrer, não chorar, não se desesperar, né? Aliás, o desespero realmente talvez não seja o melhor forma de enfrentar, mas em algum momento a gente vai perder o chão, né? E a ressurreição só tem sentido se a gente sofre antes, se a gente passa por todo esse momento. É por isso que o tríodo pascal tem esses 3 momentos, né? Então a cerimônia, a vigília pascal, só tem sentido se a gente passa pelo momento da dor ali, da ceia, depois o momento da morte, até chegar na ressurreição. E a ressurreição, assim como os outros momentos da vida de Jesus, a própria paixão que você disse ali, que o filme do Mel Gibson foi muito criticado porque parecia muito irreal, né? E, enfim, a gente pode até ter outras críticas ao filme, mas e uma das críticas que eu faria é essa dele focar só num ponto, né? Ele não abordar tanto o tríodo pascal e nem tanto a mensagem de Jesus, mas enfatizar bastante isso. Mas se esse filme for visto como parte de uma história e não como uma história toda, ele traz um realismo importante para a gente refletir sobre será que isso aconteceu ou não aconteceu, né? As críticas que a gente ouve falar por aí, inclusive da ressurreição, né? E muita gente questiona a ressurreição e até assim, às vezes dentro da igreja a gente vê, se não me engano, algumas correntes da teologia da libertação colocam a ressurreição como algo um pouco mais simbólico, né? Tem dificuldade em aceitar a ressurreição como o que ela foi, Jesus realmente voltando do reino dos mortos, né? E eu tenho um questionamento, por que as pessoas é tão difícil de aceitar isso, né? O que será que torna tão difícil as pessoas aceitar que Jesus ressuscitou? E isso é desde os apóstolos, né? Os apóstolos tinham dificuldade grande de aceitar isso. Eles fugiram com medo quando Jesus morreu, não acreditavam que ele fosse ressuscitar. E o Tomé é o caso mais clássico, né? Porque Jesus apareceu para os 12 e aí que eles acreditaram, e Tomé não estava com eles, não acreditou nem eles contando que viram Jesus. Falou, eu tenho que cutucar a ferida dele para eu saber que é verdade, né? E eu fico refletindo, e mesmo todos aqueles tendo vivido aquele tempo todo, aqueles 3 anos com Jesus, e Jesus prometendo que ele ia ressuscitar, e falando várias vezes sobre isso, e eles vendo vários milagres de Jesus, inclusive já tendo ressuscitado outras pessoas ali, eles não conseguiram acreditar na ressurreição de Jesus. E eu acho que um dos motivos para isso é isso que o Luiz acabou de falar, né, Luiz? De talvez a pessoa não vivenciar muito bem o luto da morte, não aceitar. Talvez a dificuldade maior dos apóstolos e das pessoas hoje, talvez, não sei, de acreditarem nisso, na ressurreição, é aceitar a morte que vem antes. Porque os apóstolos não conseguiam acreditar quando Jesus falava, poxa, eu vou morrer, eu vou ser entregue, eu vou virar pão, vocês vão me comer e depois eu vou ressuscitar. Mas eles falavam, por quê, né? Pedro chegou a chamar Jesus no canto e falou, como assim, você tá doido? Olha só, sabe, por que você vai morrer? Por que você não vai subir ao poder? Que todos imaginavam que Jesus fosse ter um poder político na época, como foi o rei Davi, por exemplo, né? Eles pensavam, poxa, tu vais restaurar o reino de Israel agora? E Jesus, não, meu reino não é desse mundo. É preciso que eu morra e seja humilhado para depois ressurgir. Isso era muito difícil para essas pessoas aceitarem na época, e eu acho que é muito difícil para a gente aceitar hoje também a morte. A gente aceitar as nossas falhas, a gente aceitar que Jesus, mesmo sendo poderoso, quis passar por isso como ser humano comum. Eu acredito que ver Jesus pregado na cruz para os apóstolos e para todo mundo foi tão decepcionante que eles simplesmente não conseguiam acreditar que ele fosse ressurgir depois. E parece que para a gente também é difícil assim. Também é difícil passar por esse sofrimento todo, né? Não de ficar preso no sofrimento, mas aceitar o sofrimento da vida, do dia a dia, viver esse luto para depois chegar na ressurreição. E a ressurreição, assim, talvez ela não seja para ser provada, né?
A gente tem, por exemplo, o Santo Sudário, que é uma relíquia muito intrigante, muito interessante, assim, que eu tenho muita curiosidade de ler, de entender, de ver detalhes, a pesquisa científica em torno dela, mas ainda é inconclusivo, né? A própria igreja nunca afirmou com todas as letras que o sudário fosse a prova da ressurreição de Jesus, e ela entregou isso para a ciência, falou, não, a ciência que vai estudar, a gente vai acompanhar os desdobramentos, quem quiser acreditar nisso, acredite, e nós vamos, é um objeto de fé, né, para quem tiver fé nisso, mas não é algo oficial da fé católica. Não sei se algum tempo já foi, mas hoje em dia não é, né? Tem detalhes muito interessantes no sudário, mas ele tanto não prova a ressurreição de Jesus, que hoje não é aceito por todo mundo que Jesus ressuscitou, né? Porque tem aquela máxima da ciência, alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Então, por mais intrigante que seja o sudário, a gente precisaria de algo muito maior, talvez, para provar por A mais B que Jesus ressuscitou. Mas talvez esse não seja o objetivo, não seja uma prova científica. Jesus falou para Tomé que feliz é aquele que crê sem ter visto. E talvez esse seja o sentido da ressurreição, a gente acreditar na ressurreição por acreditar que é possível. Né? Pergunta por que tanta gente é tão difícil. Eu falo, poxa, você não acredita que Deus pode fazer milagre? Você acredita que Deus pode fazer algo impossível? Por que seria tão difícil para Deus ressuscitar Jesus assim? Né? E Jesus parece que fez questão de não aparecer para muita gente. Ele apareceu para poucos, exatamente para ressaltar a fé. Ele podia simplesmente ter, olha, imagina se Jesus tivesse aparecido para Pilatos, ele podia ter ido em Roma, aparecer para César, sabe? Para todos os historiadores que existiam na época, ele poderia fazer um alvoroço e o mundo todo se curvar à ressurreição dele. Mas ele preferiu aparecer para poucas pessoas, muito menos pessoas do que ele tinha tido contato enquanto eu estava vivo antes de morrer, né? E falou, vocês serão responsáveis por divulgar a minha palavra. E mesmo esse povo sofrido, esse povo pobre, marginalizado, que eram inicialmente muito poucos ali, altamente perseguidos desde o começo, primeiro pelos judeus, depois pelos romanos e por um monte de gente, fizeram em algumas décadas, alguns séculos, assim, os primeiros 3 séculos do cristianismo, algo extraordinário, que foi disseminar a palavra a um nível que o próprio Império Romano teve que se curvar a ele, por assim dizer, né? Se reunindo em catacumbas às vezes. Então eu acho que isso pode não provar a ressurreição, mas é um indício muito forte de que algo extraordinário aconteceu ali, pelo menos para mim. Pois é, eu me lembro do Santini nesse momento. Santini fala que para quem tem fé não precisa de prova. E para quem não tem fé, não tem prova que dê jeito. Eu acho interessante. E é interessante, porque o Santo Sudário é muito forte. É muito forte mesmo. Pois é, Gabriel, eu vou terminar então contando a última história que eu achei que eu não tinha mais para contar. Eu tô devendo uma. Então conta a sua primeiro, porque eu tenho que fechar com a minha. Tá. Que eu falei que ia contar no meio, eu me distraí, falei de outras coisas, mas é uma piada clássica, que, enfim, pode ter acontecido e virado um caos, mas é plenamente possível de ter acontecido alguma vez, do lava-pés, né? Que o padre foi lavar os pés do pessoal ali, né? E tinha um com um futu tão grande, mas tão grande ali no pé, que ele precisou pegar um sabonetinho com um sacristão, porque só a água não tava dando jeito. E aí, disse que o padre virou pro sujeito e falou, meu filho, cuida da alma aí que o corpo tá difícil. Essa é clássica. Pois é, eu quero voltar a falar da ressurreição. Porque se a gente não tem prova da ressurreição de Jesus, naquela celebração do Padre Giovanni, lá na paróquia Nossa Senhora dos Pobres, ele combinava com todos, a celebração era 8 da noite, né, no sábado, e a primeira parte da celebração é o fogo santo. E é interessante que você nem tocou nesse assunto quando você descreveu a Vigília Pascal, porque o fogo santo é muito pouco a fogueira, né? Literalmente a fogueira santa, né?
ela é muito pouco falada na celebração. É e o Padre verdade. Giovanni valorizava demais. É onde se acende o círio pascal, o fogo novo. Uma fogueira nova que se faz fora da igreja. O Padre Giovanni fazia no terreno, do outro lado da rua, em frente à igreja, uma grande fogueira. Uma grande fogueira. E ele orientava todos os fiéis a escreverem a Carta das Amarguras. Todas as tristezas, todas as amarguras, todos os sofrimentos. E antes mesmo, ou ali depois, agora eu não me lembro exatamente, mas ao acender o fogo novo da Páscoa, todos nós queimávamos a nossa carta das amarguras, das tristezas, porque Jesus ressuscitou. E a gente saía de lá. Todos nós saímos de lá com essa certeza. Jesus ressuscitou. E que nessa Semana Santa você possa também experimentar isso. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Até a próxima e Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você. Filhos de Francisco.